Fala, criatura do Mundo de Geografia, aqui estou para mais uma videoaula aqui no Mundo Edu para você, agora para falar sobre a sua cidade. Isso mesmo, sobre a sua cidade, sobre os problemas que ela tem, problemas sociais em todas as cidades brasileiras. 1, 2, 3, 4. Bom, criatura, agora, como eu falei, eu vou falar dos problemas sociais urbanos. Na verdade, eu escolhi 5 problemas mais comuns nas cidades brasileiras, que são a segregação espacial, a favelização, o lixo, a ilha de calor e a inversão térmica. São problemas sociais e são problemas ambientais comuns a várias cidades brasileiras, alguns, infelizmente, comuns a todas as cidades brasileiras. Primeiro tópico da aula de hoje, segregação espacial. O que vem a ser isso? É, na verdade, a separação do espaço a partir das classes sociais. Na verdade, a gente tem cada vez mais a cidade crescendo, crescendo e crescendo. Algumas pessoas escolhem onde morar e outras, infelizmente, são excluídas, são empurradas para as periferias, tanto periferia do espaço quanto periferia econômica. Eu não sei se é o seu caso, se é o caso da sua cidade, mas é o caso de muitas cidades brasileiras. A segregação espacial representa a separação das classes, principalmente pela proliferação da violência, pela proliferação de algumas mazelas sociais, a criação de alguns condomínios fechados, esses condomínios socialmente mais homogêneos, mas que representam a heterogeneidade do espaço urbano. Exatamente isso. Internamente, nós temos ali uma classe social, uma classe mais ou menos homogênea, um extrato da sociedade, mas que representa a sociedade subdividida, bastante segregada. Então, cuidado, porque pode aparecer na sua prova, em algum momento, esse termo, segregação espacial, que representa, na verdade, uma segregação social que nos mostra no espaço um pouquinho da exclusão social. Como assim? Algumas pessoas escolhem onde morar, algumas pessoas moram onde conseguem, algumas pessoas são empurradas para aqueles lugares menos valorizados na estrutura urbana. Criatura, olha essas imagens aqui, ó. Nós temos aqui prédios de luxo, condomínios de luxo, condomínios de renda mais alta ao lado de bairros de classe social bem baixa, de baixíssima renda. Nós percebemos que esses lugares, embora estejam próximos no espaço, socialmente estão extremamente afastados. É improvável que uma pessoa num desses condomínios tenha um contato social com o bairro ali próximo. É bem improvável que haja essa relação social, embora no espaço estejam próximos, socialmente vivem situações bem diferentes. Algumas das imagens que a gente viu ali são de favelas. E as favelas são extremamente comuns em várias cidades brasileiras, eu diria em praticamente todas as cidades brasileiras. E aí você deve pensar, não, na minha cidade não tem favela. Talvez você não chame de favela, talvez chame de invasão, ocupação, palafita, vila ou de favela. Favela é um termo comum no Rio de Janeiro. Na verdade, é o nome de uma flor que era extremamente comum nos morros naquela região. Aos poucos, essas flores foram dando espaço a bairros de baixíssima renda, ocupações irregulares, já que a região é cheia de morros, fica mais perceptível. Mas, na verdade, a gente tem muitas favelas que não estão em morros. O que define uma favela? O processo de favelização, na verdade, representa uma ocupação chamada de submoradia, aqueles barracos, aquelas casas com um pouco de tijolo, um pouco de madeira, uma lona preta, porta de um Fusca, ali fazendo então uma chamada submoradia, uma moradia precária. Geralmente numa ocupação irregular, em morros, em costas
ou em margens de cursos d'água, lugares que socialmente não são muito valorizados ou que ambientalmente não deveriam ter ocupação humana, deveriam ser áreas protegidas com vegetação. Na verdade, são comunidades carentes, de baixa renda, com acesso inadequado à água potável, saneamento básico, energia elétrica, uma rede de transportes, uma rede de serviços públicos bastante ineficaz. Ou seja, eu entendo por favela uma comunidade extremamente pobre que viva em condições precárias. Então estamos entrando na favela, que é o habitat natural do pobre, né? Se a gente der sorte aqui na entrada mesmo, a gente já vê um outro exemplar de pobre. Tá, pode tirar foto mesmo, só não precisa jogar, não alimenta não, que eles já estão bem alimentadinhos. A sua cidade você pode chamar de favela, de invasão, ocupação, vila, palafitas, uma série de termos que representam as ocupações irregulares, o processo de favelização. Terceiro tópico da aula de hoje, problema do lixo. Nós temos no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, que obriga que a partir de 2014 todos os lixões a céu aberto sejam extintos no Brasil. Infelizmente, nós sabemos que essa é uma realidade bastante comum e uma lei bem difícil de se concretizar. Mas qual será o melhor destino do lixo? A gente sabe que lixões a céu aberto, como esse, são horríveis. Há aqui a proliferação de doenças, a infiltração do chorume, que é o líquido da decomposição orgânica, a proliferação de insetos e ratos e a degradação da condição humana. Existem milhares de pessoas, infelizmente, que se alimentam do lixo. A gente sabe que lixões a céu aberto não são saídas inteligentes, não são as melhores saídas e não é o melhor destino para o nosso lixo. Mas a gente sabe também que a sociedade urbano-industrial cada vez produz mais lixo, a quantidade de produtos que não são biodegradáveis, ou seja, que não se decompõem na natureza, é cada vez maior. Há uma pressa, uma emergência, uma grande pressão para que a gente consuma cada vez mais e produza cada vez mais lixo. E onde nós vamos colocar esse lixo? Qual o melhor destino para o lixo? Na verdade, existem alguns destinos para o lixo. Um deles é a reciclagem de alguns materiais que podem ser reutilizados em outras formas, como plástico, vidro, papel. Também temos a utilização da compostagem, usinas que vão decompor o material orgânico, transformando em nutrientes para o solo, ou seja, vamos transformar em adubos, em fertilizantes orgânicos. Temos também a incineração, que é a queima de alguns materiais, muito utilizada para produtos hospitalares, que não podem ter contato com as pessoas, mas que é uma ação interessante pelo fato de diminuir muito o volume do lixo, geralmente produzindo uma grande poluição atmosférica, e o caminho mais comum, o aterro sanitário. O que é um aterro sanitário? Aterro sanitário é um grande buraco onde nós colocamos o lixo de um dia, uma camada de terra e as máquinas compactam esse material. No outro dia, mais uma camada de lixo, mais uma camada de terra e mais uma vez as máquinas compactando esse material. Mais um dia, mais lixo, mais terra, mais máquinas, mais lixo, mais terra, mais compactação, mais e mais e mais. Você entendeu? Mas, professor, não vai dar na mesma, não vai misturar com a terra, não vai infiltrar na água do subsolo e... adianta? Porque eu esqueci de dizer que esse é um buraco impermeável e que ao ser compactado o lixo diminui muito o volume, gera alguns gases, alguns líquidos da decomposição, esses gases são utilizados para gerar energia, os líquidos são tratados, o líquido chamado de chorume, eles não vão ter contato, ou pelo menos não deveriam ter contato com a natureza. Porém, a vida útil de um aterro sanitário, ela vai depender da população. Quanto mais nós fizermos a reciclagem,
menor será o volume de lixo jogado no aterro. Nós precisamos saber botar o lixo fora. Mas como assim saber? É fácil, abre a lixeira, joga fora e pronto. Esse é o grande problema da nossa sociedade. O lixo é meu até o momento em que o caminhão pega. Esse é o funk dos lixeiros. Trabalho o ano inteiro, corro, não ganho dinheiro. Até o momento em que eu coloco na frente da minha casa. A partir do momento que o cachorro abriu, ou a pessoa abriu, ou o caminhão levou embora, o lixo já não é mais meu, o problema não é meu. Mas qual é o nome da aula hoje? Problemas sociais urbanos. E nós devemos pensar sempre como um problema da sociedade urbana. Enquanto o lixo não for pensado como um grande problema social urbano, nós ainda vamos ter muitos lixões a céu aberto, aterros sanitários com vida útil bastante curta, não vamos pensar em reciclagem em grande escala, não vamos ter uma consciência na hora de consumir alguns produtos, não vamos ter uma educação ambiental adequada. Nós precisamos pensar que o problema do lixo começa antes mesmo de eu comprar um produto do qual a embalagem não será necessária. Ou seja, o lixo começa a ser um problema a partir do momento em que a indústria começa a produzir o meu produto. O quarto tópico da nossa aula de hoje, ilhas de calor. Isso mesmo, ilhas de calor. Não, criatura, não é esse tipo de ilha de calor. Na verdade, eu entendo por ilha de calor uma cidade carente de áreas verdes. As cidades que não são bem planejadas são carentes de áreas verdes e têm uma grande quantidade de concreto. Quanto mais concreto, maior vai ser a absorção de luz e calor solar e, consequentemente, maior vai ser o aquecimento dessa cidade. Você já parou para pensar qual é a função de um parque ou de uma praça na sua cidade? Exatamente isso, um lugar para os velhinhos jogarem dama. Mas faz o mesmo joguinho, Igor. É o mesmo joguinho dele, tá lá. Não, não é essa a função. A função de uma praça, na verdade, é reduzir a quantidade de concreto no centro da cidade ou num bairro da sua cidade, gerando assim um conforto climático para aquele local. As árvores somos nós. As aves somos nós. As árvores das praças, através de suas folhas, jogam umidade na atmosfera, reduzindo assim um pouquinho do rigor climático daquele local. Lembra que o concreto e o asfalto, por serem escuros, têm uma grande retenção, uma grande absorção de luz solar e com isso aumentam significativamente a temperatura da superfície, em até 5 a 6 graus a mais do que os arredores. Se você vai num sítio, numa chácara, nos arredores da cidade, a temperatura é uma. Num bairro na periferia em que tu tem uma maior arborização, uma maior quantidade de vegetação, a temperatura é um pouquinho mais alta, mas ainda assim bem menor do que a temperatura do centro, onde existe muito concreto e pouca vegetação. O centro de uma cidade que seja muito carente em áreas verdes é considerado por nós como uma grande ilha de calor, ou também pode aparecer na sua prova como um microclima urbano. O quinto e último tópico da aula de hoje, inversão térmica. Ainda falando sobre o clima urbano ou clima citadino, as inversões térmicas são fenômenos naturais, porém mais comuns nas cidades. Exatamente isso, um fenômeno natural, mais comum nos meses de inverno, no início da manhã. Nós já falamos em alguns vídeos de geografia e também de física sobre convecção, a transferência de energia através das correntes convectivas, mais ou menos o que acontece em uma panela.
O material aquecido sobe, o material mais frio desce. O negócio esquenta e sobe, o negócio esfria e desce. O negócio esquenta e sobe, esfria e desce, como muitas coisas na nossa vida. I'm sorry. That's never happened to me before. I must be tired. Okay, I'm ready again. Nas cidades acontece exatamente isso. O ar quente, menos denso, sobe e o ar frio desce. O ar quente sobe, o ar frio mais pesado desce. Essa situação normal. Quando isso não acontece, existe então o processo de inversão térmica. Por que é mais comum no inverno? Porque o concreto perde muito calor, ele vai ficar muito frio, gerando na superfície um ar muito frio, como na nossa imagem aqui ao lado. Há a formação de um ar muito frio na base, esse ar frio retém os poluentes gerados pelos automóveis e pelas indústrias, fazendo com que o ar quente lá de cima não se mova. Existe então um processo que parece uma tampa, um fenômeno tampa. E não havendo essa transferência de calor, não existe a dispersão dos poluentes que estão ali na superfície. As pessoas que estão aqui embaixo vão respirar um ar carregado de poluentes. Estima-se que numa manhã de inverno em São Paulo, uma pessoa respire o equivalente a 17 cigarros apenas em quantidade de carbono em um dia de inversão térmica. Quando São Paulo pela manhã aparece nublada, nem sempre é nebulosidade provocada por nuvens, mas uma grande quantidade de materiais poluentes que não saem da superfície pelo fato dela estar muito fria e não transferir calor, porque o ar frio já é pesado e fica ali embaixo. Quando não há transferência natural, existe na verdade uma situação de inversão térmica, e inversão térmica é um problema, pode aparecer na sua prova de geografia, pode aparecer em qualquer prova que cobre problemas sociais urbanos. Criatura, na aula de hoje nós falamos sobre os problemas sociais e também alguns problemas ambientais comuns nas nossas cidades. Infelizmente, as cidades brasileiras se enquadram em praticamente todos esses problemas. Existem outros problemas nas cidades brasileiras, mas que não são tão comuns, pelo menos nas provas de geografia. A partir de agora, a gente já sabe pelo menos sobre esses principais problemas, já sabe um pouquinho mais sobre geografia, já consegue se manter extremamente bem preparado, extremamente focado nas nossas provas de Enem, de vestibular, as nossas provas na escola, as nossas provas na vida. Era isso. Até um próximo vídeo, até um próximo momento aqui no Mundo Edu. Até a próxima. Tchau.